Nós agora temos político ladrão, mas que ajuda a igreja de Jesus. Nós agora temos um canal de televisão. Só Deus sabe a que custas esses canais são concedidos. Nós agora temos mega empresários, meus irmãos, mas que são tão corruptos quanto qualquer empresário, meus irmãos. Queridos, era necessário passar por Samaria, porque Jesus estava tentando dizer, ou pelo menos o narrador da história, que Jesus não tinha escolha desse ou daquele, que bastava ser uma pessoa, e essa pessoa já era alvo da graça e da misericórdia de Deus. Mas agora vem então algumas coisas que eu acho importante a gente reobservar. No versículo 5 diz assim: assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, e perto das terras que Jacó deu a seu filho José, havia o poço de Jacó. E aqui outra pergunta: por que poço? Por que exatamente Jesus vai parar perto de um poço? E Bortolini vai dizer, meus irmãos, que o poço está na história de Israel de maneira muito importante e significativa. Ele fala de alguns casais históricos da Bíblia que se encontraram aonde? Na beira de um poço, porque o poço significava sobrevivência. A água é vida, irmãos. É bom lembrar que a terra do povo de Israel era uma terra árida. Então o que é que garantia ao povo a sobrevivência? O poço. E por falar em poço, alguém lembra do pastor Pedro Chagas, pregando em nosso acampamento sobre aquele texto famoso do Antigo Testamento que os caras, inimigos do povo, entulhavam os poços com pedra? Alguém lembra disso? Tem muito tempo já. O poço era muito importante, porque o poço simbolizava a vida. Mas uma coisa que me deixou assim, uau, que o Bortolini vai dizer, talvez seja boba para você, para mim foi legal. Ele lembra que água de poço é parada, mas a água que Jesus tem para oferecer, irmãos, é água da vida, é água dinâmica. E ele vai dizer daqui a pouco, a água que eu tenho para lhe dar, vai fazer você jorrar para toda a vida, e não vai ser uma água estanque. Não vai ser uma água que tem agora e talvez não tenha amanhã, porque poço não tem esse que um dia não venha o quê? A secar. E o grande debate na época de Jesus era: aonde é que a gente deve beber água? Nesse poço ou naquele poço? Mas um outro detalhe que me chamou a atenção, irmãos, diz o versículo 6 que havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso era por volta de quê? De meio-dia. E, meus irmãos, a palavra então vai dizer no versículo 7 que veio uma mulher samaritana, e ela veio fazer o quê? Tirar água. E ele vai chamar a atenção para um detalhe, ele vai perguntar assim, normalmente, quem aqui é do interior? Quem nasceu no interior? De vez em quando eu pergunto isso de novo, mas quem nasceu no interior? Irmãos, normalmente, qual é a hora de pegar água no poço? Normalmente, de manhã bem cedo, para quê? Para os afazeres da manhã, para fazer comida, para lavar roupa e tal. Aí depois se volta ao poço que horas? No final da tarde. E para que se volta ao poço no final da tarde? Para pegar água para tomar o banho e para fazer o café. E deixar alguma coisa preparada para o café da manhã, até que vá pegar água de novo. Eu ouvi esses dias a Odja conversando com seus irmãos, na época que eles iam pegar água na cacimba. Aracaju não tinha água encanada, a água era de cacimba. Alguém aqui pegou água em cacimba? Chafariz, perdão, cacimba era aquele do pum aí. Mas aí Aracaju já estava muito à frente de Nova York há muito tempo. Enquanto Nova York estava na era da cacimba, Aracaju já tinha chafariz. Alguém pegou água em chafariz? Eu aqui queria abrir um parênteses e falar de saúde pública. Irmãos, é engraçado, a obesidade cresce no Brasil. Nos Estados Unidos já é considerada uma epidemia o problema da obesidade, é tanto que a primeira-dama, Michele, está envolvida com essa questão, porque da obesidade vem diabetes e vem uma série de outras questões. Agora, por que essa nossa geração é uma geração que engorda tanto, irmãos? Por um motivo muito simples, irmãos. Irmão, qual é o trabalho que dá abrir uma torneira? E agora tem umas torneiras que você nem abre, você bate, vai assim. Agora tem outras que você nem bate, que dá muito trabalho, você faz assim. Irmão, já tem uma que quando você entra, ela liga. É impressionante. Outro dia eu entrei no aeroporto em Brasília, fiquei meia hora para lavar a mão, quase perco o avião. Porque é óbvio que eu não ia dar uma de besta, bom nordestino, que foi que eu fiz, dei uma recuada. Agora imagina um caba, homem, macho, dentro do banheiro, vendo o povo mijar toda hora. O caba diz assim, daí não sei não o que é que está olhando. E eu estou lá.
Só que o cara cobria a torneira. Aí o cara fazia lá a mágica, água pai, eu ficava tentando. Era um pitoquinho no chão, né? Como é que eu ia saber, irmãos? Eu já tinha visto a do. Mas a do pitoco no chão não tinha visto. Aí também eu me peguei gosto e fiquei, agora você vai. Fiquei quase 10 minutos apertando. Não é ecológico, mas era para eu não me esquecer. Como que essa geração não vai ficar, irmãos? Hipertensa, diabetes. Porque quem lembra quando pegou água no chafariz? Irmãos, era 10 barrufadas para um copo d'água. Aí, tcham, não era assim? Essa mulher foi meio-dia pegar água. Meio-dia. O Fabiano experimentou essa semana o que é em meio-dia pegar água. Irmãos, nós chegamos em Jacaré 10h40. Nós fomos para Alto da Madeira e chegamos no Alto da Madeira. Quem conhece Alto da Madeira? É uma congregação que a gente tem. Nós chegamos lá 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Irmãos, os urubus estavam voando de uma asa só. Porque a outra eles se abanavam. Negócio espetacular. Irmão, não tinha uma galinha na rua. Olha, estava tão quente essa quarta-feira lá em Jacaré dos Homens, de noite. O Rô disse assim, tá fresquinho, tá fresquinho. E eu procurando a fresca que ele estava sentindo. Até os sapos, irmãos. Quem já viu aqueles cururu em Jacaré? Foram embora, tudo para São Paulo. Não tinha um sapo cururu quarta-feira lá em Jacaré. Não tinha não, Laura. Os sapos não queriam sair de noite para não perder a frescurinha que estava armazenando. Eu acho que pensaram assim, eu saio, dou uma caminhada, como é que eu vou ficar amanhã de manhã? Sabe o que Bortolini vai dizer, irmãos? Que quem tem sede não pode esperar por ninguém. Normalmente se vai pegar água junto. Normalmente a gente vai acompanhado. Na minha época as meninas não iam pegar água sozinhas, por um motivo muito simples. Mulher não ia ao chafariz sozinha. Não ia pegar água sozinha. Por quê? Porque corria o risco de quê? Vocês não sabem? Isso sempre aconteceu, irmãos. Elas corriam risco de serem abusadas sexualmente. Então, via de regra, essas mulheres iam em grupos, 2, 3, uma protegia a outra, uma guardava a outra. Mas essa mulher aparece no texto, Galvão, indo pegar água, meio-dia, sol a pino, sozinha. E indo pegar água sozinha, ela trava um diálogo com Jesus. E é exatamente nesse momento do diálogo, irmãos, que a coisa vai se revelar e a sede dessa mulher vai se revelar. Mas sede de quê? Durante muito tempo eu preguei, irmãos, que essa mulher tinha sede de sexo, que essa mulher tinha sede de afeto, que essa mulher tinha sede de ser amada. E na maioria das vezes as pregações caminham por aí, colocando essa mulher como uma mulher, alguns colocam até como uma prostituta, outros colocam como uma mulher que não tinha paradeiro certo na vida conjugal, porque pegam a frase, Carlinhos, quando Jesus diz assim, cadê o seu marido? Cadê o seu marido? E ela responde o quê? O que é que está aí na sua Bíblia? Eu não tenho marido. E Jesus diz, exatamente, você não tem. Você já teve quantos? 5. E você está no número quanto? 6. E esse também não é seu marido. Então eu já preguei inúmeros sermões, irmãos, sobre essa questão da falta de afeto, da falta de ser amada, da falta de sexo dessa mulher. Mas, irmãos, lendo o comentário de Bortolini, ele me remeteu para um texto de 2 Coríntios, para afirmar, irmãos, que a questão aí não se trata de relação homem-mulher, mas, irmãos, se trata da relação entre ela e as crenças que ela tinha, a busca dos deuses que ela tinha, os inúmeros deuses que ela servia, porque os samaritanos serviam a vários deuses, e eu quero lhe provar isso. Por favor, abra a sua Bíblia, em 2 Reis. Eu até brinquei com a minha sala hoje de escola bíblica e disse assim, se vocês puderem, venham à noite, porque finalmente eu acho que a gente vai emancipar essa mulher da pecha de mulher mal resolvida no amor, ou de uma mulher insaciável no sexo, por isso que ela já estava no 6º marido. E eu disse, hoje ela vai ser liberta disso, irmãos. E daí por que, Cleito, é tão importante, além de ouvir uma pregação, estudar a Bíblia. Nós somos uma geração que não quer estudar a Bíblia.
Nós somos a geração que se satisfaz assistindo um programa de televisão, ou comprando um DVD, ou até assistindo pela internet, que eu já disse mais de uma vez, para quem mora fora do país, para quem mora fora do estado, para quem teve um problema muito sério e está doente, eu até entendo, mas para ficar em casa, no sofá, entre a internet e o Fantástico, irmãos, ou qualquer outra porcaria, é lamentável. Eu queria que você visse 2 Reis capítulo 17, para que você entenda como se forma o povo de Samaria. Capítulo 17, verso 24. E esse texto, eu faço questão que todos que têm interesse, claro, no estudo da Bíblia, anote, grife, para você em casa ler com mais calma. Mas finalmente é bom entender qual era a naturalidade daquela mulher. Ela era o quê? Judia ou samaritana? Samaritana. Então vamos ver como os samaritanos criam, como eles se comportavam diante da divindade. Capítulo 17 de 2 Reis, verso 24. Quem está lá, diga amém. Está escrito assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu aonde, irmãos? Estabeleceu na cidade de... para substituir quem? Os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, eles não o quê? Não adoravam o Senhor. Eles quem? O povo que veio de Babilônia, de Cute, de Ramate, de não sei da onde, de não sei da onde. Eles não conheciam o Senhor. O Senhor é Iavé. Eles não sabiam quem era esse Deus chamado Iavé. Continua então. Por isso ele os enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizestes morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. O que foi que o rei mandou fazer, irmãos? Veja que é uma estratégia político-religiosa. Ele diz assim: o povo não conhece Yahvé, e aconteceu isso. Então pega um sacerdote desse Deus aí. Na de vocês está Deus com D minúsculo. Na minha colocou assim: pega um sacerdote desse Deus, isso é o rei da Síria falando, leve ele para a cidade de Samaria e mande ele ensinar acerca de Yahvé, do Deus dele. Manda ele ensinar a esse povo. E aí eu queria então que você continuasse comigo no verso 29. No entanto, cada grupo fez o quê, meus irmãos? Não ouvi. Cada grupo fez o quê? Nas diversas cidades em que moravam, e os puseram em altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Agora eu quero que vocês contem comigo. Contem comigo. Os da Babilônia fizeram quem? Sucote e Benote. Então, 1. Os de Cuta fizeram quem? Nergal. 2. Os de Ramate fizeram quem? Acima. 3. Os aveus fizeram quem? Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifícios a quem? Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também faziam o que, Isabela? Veja aí. Eles adoravam Israel, mas eles também faziam o quê? Prestavam cultos aos seus deuses, irmãos. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, Ele lhes ordenou: não adore outros deuses, não se incline diante deles, não lhe prestem culto,
nem lhe ofereçam sacrifício, mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é que vocês adorarão. Irmãos, como é que se forma então o povo de Samaria? Primeiro, misturados em costumes, em comidas, em festas culturais, mas misturados também em quê? Nas suas crenças religiosas. E meus irmãos, sabe qual é um dos temas do Evangelho de João, Cleiton? Jesus é apresentado como o marido da noiva. Onde é que vai aparecer a figura da igreja como noiva? Em que livro da Bíblia? No Apocalipse. E nós estamos vendo esses dias que Apocalipse, irmãos, está dentre os escritos que pertence aos escritos da comunidade do discípulo amado. Irmãos, quando Jesus, Conceição, diz àquela mulher, vá chamar o seu marido, o biblista Bortolini diz que o que Jesus na verdade está querendo provocar com aquela mulher, Aldamir, é vá chamar os seus deuses. Ele faz ela refletir sobre as suas inúmeras crenças. Você contou quantos deuses haviam ali em Samaria? Haviam quanto? 6. 6, 7 é porque alguns estão aí conjuntamente. Vocês viram? Você tem 5, e o 6º que você tem ainda não é o seu marido. Irmãos, essa mulher não é uma prostituta no sentido sexual. Essa mulher se enquadra dentro da prostituição do Antigo Testamento, que é a famosa prostituição cultual, a prostituição sagrada, irmãos. Essa mulher está com sede, ela crê em coisas demais, e todas essas suas crenças não conseguem matar a sua sede. No fundo, Paulo, agora falo de mim, eu leio esse texto desde que me converti, e esse ano faz 28 anos, Carlos, e eu confesso que eu nunca entendi o porquê que Jesus vai num diálogo, numa linha de diálogo extra, e de repente Jesus diz, vai chamar seu marido. O que danado isso tinha a ver com o diálogo todo, antes e depois? Eu nunca entendi direito. Por que que Jesus toca na questão matrimonial, sexual, afetiva da mulher? Faça aqui uma confissão. Precisei levar todo esse tempo para entender, irmãos, que Jesus, Carlinhos, não estava se referindo a questões sexuais da mulher, mas Jesus estava se referindo à questão da fé dessa mulher. E aí eu quero lhe convidar para você ler comigo o antes e o depois, para você ver se o Bortolini, a partir dessa indicação que ele deu de 2 Reis, está equivocado. Peço que você acompanhe comigo o verso 7 então. Acompanhe comigo. Nisso veio uma mulher samaritana tirar o quê? Água. Jesus disse o que para ela? Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí tem uma explicação. Qual é a explicação que está aí? Qual é a explicação? Os judeus não falam com os samaritanos. E por que que os judeus não falavam com os samaritanos, Luzia? Porque os judeus, sabendo que os samaritanos era formado de um pinguinho de gente dali, um pinguinho daqui, um pinguinho daqui, e os judeus se achavam um povo puro, um povo melhor do que todo o povo. Então, para eles, por esse monte de gente que se formou e deu origem ao povo de Samaria, eles achavam que o povo era impuro, então eles não falavam com os samaritanos, mas Jesus fala com ela. Aí continua. Jesus responde, minha filha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. E o comentarista bíblico vai fazer, irmãos, uma referência. Lembra daquelas águas da boda de Caná? Na festa de casamento em Caná, irmãos, as talhas existiam para quê nas casas? Tinham quantas talhas na boda de Caná? 6. As talhas estavam cheias ou vazias? Vazias. Mas quando elas estavam cheias, para que servia a água das talhas? Para a purificação dos rituais religiosos, irmãos. E nem isso tinha. Em seguida, irmãos, Jesus vai aparecer no templo, dizendo que transformaram a casa de Deus em casa de ladrões. E agora no capítulo 4, presta atenção, Júnior, ele vai falar de poço,
ele vai falar de sede, e ele vai dizer, se você soubesse quem está lhe falando,